Você é crente, como é que sua filha não é? Você prega a palavra de Deus, como é que você não consegue convencer a sua própria filha? Não, que absurdo, a sua filha tomou um caminho completamente diferente do seu. Você não tem autoridade para continuar ministrando a palavra. Olá, gente querida! Olá, gente amiga deste canal. Aqui com você, pastor Jonas Leite Siqueira, trazendo os fatos do dia à luz da palavra de Deus. E no fato do dia hoje eu quero trazer aí uma declaração da pastora Helena Tanuri, muito conhecida no Brasil todo por suas pregações. Ela que também já cantou no grupo Diante do Trono. Ela fala sobre o seu drama, suas tristezas, toda a crise que ela experimentou e experimenta pelas escolhas da sua filha Clara Tanuri. Nós vamos falar sobre isso aí, sobre quais foram essas escolhas da sua filha, que fez parte também do grupo infantil Diante do Trono, né? Cantava no CD infantil Diante do Trono e Crianças Diante do Trono. E nós vamos aí expor esse drama vivido por essa pastora e tirar as nossas conclusões. Eu gostaria que você ficasse até o fim, porque no final temos uma advertência muito importante a fazer, de acordo com essas declarações da Helena Tanuri. Mas antes de irmos para o vídeo, não esqueça aí, ó. Claro, se você é novo, nova por aqui, se inscreva, ative o sininho das notificações e no final curta e compartilhe se gostou. Se não gostou, diga por quê nos comentários e ajude-nos a divulgarmos este canal. Vamos lá então? Vou colocar aí a declaração da Helena, pastora Helena Tanuri. Ouça com atenção, muito importante. E a Clara cresceu, se tornou adolescente. E aí na adolescência começam os atritos, as diferenças. Ela foi assim, sempre que ela via alguém de dread, alguém tatuado, alguém com piercing, ela fazia assim... fascinada. Eu disse, meu Deus do céu, essa menina vai me dar trabalho. Ela gosta de tudo que é diferente. E um dia a gente foi comprar uma roupa de banho. Ela tinha uns 8 anos de idade. Eu falei assim, não, filha, compra um maiô. Ela falou, não, eu quero um biquíni. Eu falei, não, filha, compra um maiô. O maiô te dá mais liberdade. A gente vai para o mar tem o movimento da água. Não, eu quero biquíni. E eu fui argumentando com ela até convencê-la de comprar um maiô. E ela falou para a tia Cida, né, que é nossa funcionária e amiga. Ela trabalha comigo desde que os meninos nasceram e estudamos juntas, enfim, temos uma relação de afeto. Ela virou para a Cida, que é como se fosse minha irmã, né, a Cida falou assim, eu não posso comprar biquíni agora, mas quando eu fizer 18 anos, ela vai ver. Então, assim, ela já dava os sinais dela de que ela queria algo diferente para a vida dela. E realmente aconteceu. Quando ela fez 18 anos, nada mudou. Ela continuava dentro da minha casa, dependendo de mim, mas ela também entrou na universidade. E aí ela encontrou seus pares. E ela começou a trilhar um caminho totalmente diferente daquele caminho que eu exaustivamente e dedicadamente ensinei a ela. E ela tomou o rumo contrário ao meu rumo. Então, tudo que eu ensino, ela ativa ao contrário, né, e tal. Eu a amo. Ela é minha filha colorida. Ela é toda linda. Tem o cabelo vermelho, de vez em quando fica rosa. E ela tem uma série de qualidades. Ela é empática, ela é generosa, ela é doce. E esse lado eu conheço muito. Mas as pessoas que conhecem a Clara publicamente, que quer ser uma cantora para a galera LGBT, ela tem uma outra postura. Talvez para me proteger, eu não sigo a Clara nas redes sociais. A que eu conheço, me basta. Ela não mora mais com a gente, tomou uma decisão de sair, embora eu insistisse muito para ela ficar. Mas ela falou assim, não, mãe, eu preciso sair, a gente pensa muito diferente, eu quero ter experiências, eu quero ter a minha independência financeira, e se eu ficar aqui eu não vou conseguir. E ela foi. Eu sou uma pessoa pública e sempre tem alguém cobrando de maneira cruel, né? Mas você é crente, como é que sua filha não é? Você prega a palavra de Deus, como é que você não consegue convencer a sua própria filha? Não, que absurdo, a sua filha tomou um caminho completamente diferente do seu. Você não tem autoridade para continuar ministrando a palavra, porque afinal de contas, quem não é capaz de convencer nem a sua própria filha? Não interessa se outras áreas da minha vida foram frutíferas. As pessoas focam naquilo que não saiu do jeito que a gente esperava, né?
E elas são cruéis comigo e elas são cruéis com a Clara. Elas vão nas redes da Clara, elas acusam a Clara, elas distratam a Clara, ou simplesmente aplaudem o estilo de vida que a Clara leva, pensando que isso é empatia. Mas às vezes elas estão apenas chancelando um estilo de vida que a gente sabe que parece ser bom, mas segundo aquilo que eu criei, é o caminho de morte. Eu passei por várias fases. Primeiro, a fase da culpa. A culpa é minha, eu fiz alguma coisa errada. E certamente fiz, Thalita. Porque nós mães, por mais que a gente se esforce, mães e pais, nós vamos errar. Por mais que a gente queira fazer o melhor, o nosso melhor às vezes não é recebido como o melhor pelo nosso filho, né? E os filhos se tornam adultos e eles fazem escolhas. E essas escolhas às vezes machucam a gente extremamente. Mas eles têm uma vida, eles não estão conectados, o cordão umbilical foi cortado e à medida que eles foram crescendo, eles foram fazendo escolhas. Então a segunda fase que eu percebi claramente foi isso, o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. E não é o outro longe não, começa a pensar o que o avô vai dizer, a avó vai dizer. Como é que eu vou lidar com a minha sogra? Como é que eu vou lidar, entendeu? Como é que eu vou lidar com os meus amigos que viram ela crescendo, né? E isso, no meu caso, porque eu sou uma pessoa pública, se expandiu exponencialmente. Então, a gente queria esconder. O desejo é de ser o avestruz, enfia a cabeça na terra, porque você não tem que lidar com o olhar acusatório do outro ou com o questionamento do outro. Mas o que aconteceu? O que deu errado? Eu não sei o que deu errado. Certamente a culpa é minha, mas entendeu? Tem uma coisa que eu não sou na minha vida, é hipócrita. É fingir que não está acontecendo nada, né? Então, quando as coisas começaram a vir à tona, eu não fiz nada para esconder. Mas eu sentia muita vergonha. Eu sentia muita vergonha. E parece assim que eu tinha uma necessidade de tentar explicar para as pessoas, né? Ou de defendê-la, ou enfim, né? Eu tentava justificar de alguma forma. Eu ver o pai sofrendo, o João sofrendo, puxa, aí era um sofrimento duplicado, porque eu estava sofrendo por mim, eu estava sofrendo pelo pai, entendeu? Eu estava sofrendo... Os irmãos também? Os irmãos também, porque aí os irmãos começaram a questionar. Por que ela descumpre regras e a gente tem que cumprir a regra, né? E aí foi no momento que eu comecei, Deus, o que eu faço? O que eu vou fazer? Como é que eu vou, entendeu? Como é que eu vou equilibrar 4 personalidades diferentes dentro de casa, cada um com uma necessidade, cada um com uma idade. E eles vendo, você chega até meia-noite, e ela chegando às 2 da manhã ou não voltando para casa para dormir. Como é que eu vou lidar com isso? Isso foi gerando raiva nos irmãos. Quando eu falava, você chega até meia-noite, eles chegavam à meia-noite, mas eles chegavam com raiva, né? E aí já todo mundo adolescente já, né? Só a Sofia ainda no finalzinho da infância ali. Então, a segunda fase foi essa vergonha misturada com como é que eu vou falar para as pessoas, o que as pessoas vão pensar, como elas vão reagir. Comecei a ter crises de ansiedade, comecei a ter depressão, uma tristeza profunda, uma vontade de não ir cumprir os meus compromissos, de não ter que encarar as pessoas. Eu comecei a ter dificuldade eu tenho que ir me relacionar com pessoas, eu não quero me relacionar com pessoas, eu não quero ver as pessoas, né? Mas eu tinha que ir para cumprir a agenda, o compromisso, né? Eu tinha que ir na casa da tia, eu tinha que ir na casa do primo, eu tinha que ir na casa, né? e receber as perguntas, né? E a Clarinha, né? Eu tive uma crise de ansiedade, sem saber que eu estava tendo uma crise de ansiedade, né? Eu pensei que eu estava tendo um ataque cardíaco. Eu comecei a ter o meu coração disparou, comecei a ter sudorese e uma sensação de morte. Eu pensei, eu vou morrer, eu estou colapsando, né, e tal. E eu pensei, eu acordo o João, não acordo o João, me deu, né, eu estava à noite, e assim, começava a ficar ruim ao anoitecer. Quando começava a anoitecer, eu começava a ter essa crise. Aí eu pensei que era com um remédio que eu estava tomando, que eu estava convalescendo de uma cirurgia, e eu tinha que tomar um remédio. Eu pensei que era o remédio que estava fazendo aquilo. O efeito. Né? E quando eu fui conversar com a médica, eu falei, não tem nada a ver com remédio, você está tendo uma crise de ansiedade. E a ansiedade, ela antecede ao pânico.
Então eu só tinha pensamentos terríveis. Um pouco antes de eu ter a crise, eu tinha pensamentos de morte, pensamentos de tragédias. Vai dar alguma coisa errada. A gente saiu de férias, a Clara foi com a gente para as férias. E a sensação que eu tinha, a gente estava num barco, a sensação que eu tinha é: o barco vai afundar, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa ruim está prestes a acontecer. E logo depois que a gente voltou desse período de férias, em que eu era atormentada pelos meus pensamentos, aí eu tive a crise de ansiedade. Né? Então, meu irmão é terapeuta e meu irmão começou a falar com o João, meu marido. Corta todo o estresse, tira dela filme violento, notícia violenta. Primeira coisa, afasta ela do que pode provocar mais estresse nesse momento. Né? E ela precisa fazer terapia. Ela precisa de conversar com alguém, ela precisa de abrir a alma dela para alguém. Entendeu? Então foi aí que eu tive a indicação de fazer terapia, faço terapia, e a indicação que eu tive de terapia foi aí, porque o meu corpo começou a reagir de um jeito muito ruim. A terceira fase, Thalita, eu acho que eu estou vivendo ainda, né? Eu estou atravessando ela ainda. É entender todos os dias, porque tem dias que eu passo muito bem, mas tem dias que eu acordo com uma tristeza profunda, pensando assim: não vai mudar isso nunca, né, Deus? Isso é uma coisa que eu tenho que me acostumar, né, Deus? Então, eu estou vivendo uma fase que tem a ver com a minha fé, de acreditar que Deus tem o controle soberano sobre absolutamente todas as coisas e que cada um de nós tem um caminho. Quando o Senhor me trouxe à memória uma oração que eu fiz quando eles eram pequenos, a Clara e o Miguel, houve um momento assim de uma grande manifestação da presença de Deus. Né? Eu creio nisso, eu experimentei isso pouquíssimas vezes, de uma presença tão real que ficava difícil até da gente respirar. É uma das experiências que ficou mais marcada na minha vida. A gente estava no ensaio e de repente a música era de adoração profunda e veio uma presença tão doce que, sem ninguém exercer comando, as pessoas largaram seus instrumentos, seus microfones e se inclinaram no chão. Tamanha a presença de Deus. O pastor entrou na sala porque sentiu que a gente foi parando de cantar e a gente parava muito, e ele falou assim: quando ele abriu a porta, era tanta a presença de Deus que ele voltou de onde ele estava. Ele temeu entrar naquela sala. E naquele momento, um amigo nosso, que inclusive já partiu, está com o Senhor, ele falou, o Senhor falou na boca dele: o que vocês querem que eu faça? Peçam. E eu pedi para o Senhor: eu quero que os meus filhos te amem, Senhor, mais do que eu te amo, e te sirvam mais do que eu te sirvo. Na época eu tinha Clara e Miguel, mas eu creio que essa oração ela foi ouvida e ela se estendeu aos filhos que o Senhor falou que me daria. Né? Ele já sabia que me daria, o Arthur e a Sofia também. E eu me esqueci dessa oração, sabe, Thalita? E Deus me levou lá nos Estados Unidos, onde isso aconteceu, na igreja onde nós estávamos ministrando. E eu andando pelo bairro, eu identifiquei o bairro. Eu estava no carro com duas pastoras, conversando entre elas. E eu identifiquei o bairro e a memória começou a voltar, e eu me desliguei da conversa delas e eu lembrei da oração que eu fiz. Foi aqui que eu orei, que os meus filhos te amem. E a gente tem que lembrar que amar a Deus é obedecer a Deus. Né? Mais do que eu te amo, e te sirvam mais do que eu te sirvo. Quando eu acabei de concretizar esse pensamento, uma pastora com outro assunto falou para outra, para que estava do lado dela no banco do carona: não tem problema não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem muito é perdoado, muito ama. E aí eu estou vivendo desde então, né, essa lembrança de acreditar, de descansar, de saber que o Senhor é soberano sobre tudo. E o que Ele tem para a Clara, Ele fará. Eu não posso convencer a Clara, eu não posso mudar a Clara. Eu posso orar por ela, eu posso amá-la, abraçá-la, cheirar, né, e dizer: quando você quiser vir à minha casa, ela também é sua casa. Venha, senta na mesa com a gente, celebra com a gente a vida, festeja com a gente a vida, porque você é amada por essa família. Então, eu estou vivendo essa fase de espera e confiança exercitada. Tá aí, olha, declaração emocionante, comovente da pastora Helena Tanuri. Olha, pastora, se esse vídeo chegar até você, eu gostaria que chegasse. Quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 2, dizendo assim: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim.
Então, esse problema que a pastora Helena está vivendo é um problema que muitos vivem. Muitos pais criam os filhos da melhor maneira possível, dão-lhes toda a diretriz, apontam o caminho a seguir, mostram todos os alvos e objetivos desejados para os seus filhos e fazem de tudo para que realmente eles cresçam nesse caminho. Mas, infelizmente, são eles que fazem as escolhas. E é na adolescência que a criança que vai se tornar um adulto, ela faz as suas escolhas. E muitas vezes, olha, uma escolha errada aqui vai gerar uma grande diferença lá na frente, tá? Olha, imagine aí a linha de um trem. É um pequeno, quando ele vai mudar de trilho, é uma pequena variação, uma pequena mudança ali, ó, na direção do trilho, vai gerar lá na frente uma grande mudança. Então, a adolescência é fase de escolhas, é fase de determinar. As escolhas determinam o nosso futuro. A adolescência é uma fase de escolha e as escolhas determinam o futuro. Então, muitos pais que vivem esse problema se culpam. Onde eu errei? Onde eu falhei? Mas, na maioria das vezes, a falha não está nos pais, mas sim porque é a criança, o adolescente, o jovem que faz as suas escolhas erradas. Damos a opção, mostramos o caminho, mostramos as vantagens, as desvantagens, mas por causa da consequência do pecado no mundo, as escolhas muitas vezes são feitas de forma errada. Escolhemos e optamos pelo caminho errado. Mas que essa palavra que foi semeada na vida da Clara, um dia possa frutificar e ela possa se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Essa é a nossa oração. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Jonas Leite, trazendo para você os fatos do dia à luz da palavra de Deus. Não se esqueça, se inscreva para ficar sempre inteirado dos nossos conteúdos. Curta, compartilhe e deixe aí também a sua opinião, a sua palavra para a pastora Helena Tanuri. Até a próxima edição, até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.